Na última lição, nós estudamos sobre o dízimo no Velho Testamento. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o dízimo no Novo Testamento. E o texto base de Mateus 5,17 é uma declaração do próprio Senhor Jesus que disse assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Essa tradução que está na sua lição é uma tradução antiga e tem uma palavra mais próxima de nós para a expressão abrogar. Significa abolir ou tornar sem efeito. Neste significado, mais para o nosso tempo, então nós podemos ler esse versículo de Jesus da seguinte maneira: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir ou tornar sem efeito, mas cumprir. O autor da nossa lição, com muita fidelidade, ele usa as referências de que Jesus falou sobre o dinheiro 90 vezes. Interessante essa avaliação do exame do texto bíblico, quando ele encontrou, ou está no texto bíblico, que Jesus 90 vezes, de uma maneira diferente, falou sobre dinheiro. 22% e 7 versículos do Sermão do Monte referem-se a dinheiro. E 24 das 49 parábolas de Jesus mencionam dinheiro. Essas citações foram mencionadas pela resistência de alguns crentes neste tempo, quando seus pastores falam sobre dinheiro. Deus tem um plano para cada uma das atividades nesta terra. E já trabalhamos isso numa lição anterior. E para o reino de Deus, e quando nós chegamos hoje na estrutura da igreja, a igreja tem um plano de Deus. O plano de Deus para o sustento da sua obra é a entrega dos dízimos pelos crentes. Nas relações humanas, e aí inclui também a atividade da igreja, nós precisamos tratar ou trabalhar o assunto dinheiro. E Deus não deixou que isso ficasse sem um ordenamento dado para os seus servos. E esse ordenamento foi quando os crentes devolvem o seu dízimo, quando separam o seu dízimo como parte do seu culto. Esses recursos são administrados para o crescimento, para o fortalecimento do reino de Deus através da igreja. O dízimo está também em vigor no Novo Testamento. Não é um assunto exclusivo do Velho Testamento. Há desconhecimento bíblico quando alguns afirmam que o dízimo não é parte da experiência deles, porque é princípio doutrinário da lei. Como estudamos na última lição, a prática do dízimo começou com Abraão, que viveu cerca de 400 anos antes de Moisés, que foi o instrumento humano para trazer a lei para o povo de Israel.
quando Deus chamou Moisés no monte, quando Deus repassou para Moisés a lei para o seu povo, a prática do dízimo já acontecia aproximadamente 400 anos antes daquele instante. Portanto, embora incluído na lei, não está exclusivo a prática do dízimo com Moisés. Com Moisés, ele já encontrou aquilo que estava fazendo a partir de Abraão. O dízimo permanece nos tempos da graça, como plano divino para o sustento das atividades do reino de Deus na terra. Estamos no tempo da graça. Estamos vivendo os efeitos da graça. Mas Deus não substituiu o plano do dízimo por um outro plano para o sustento da sua obra. Jesus declarou no Sermão do Monte que ele não veio abolir, ele não veio tornar sem efeito, o que incluía também o dízimo. Quando ele fala que não veio destruir ou abolir, ele está também se referindo ao fato que no conjunto da lei, ele não veio destruir. Há uma outra referência bíblica que diz que Jesus veio cumprir a lei, ou seja, a parte mais pesada da lei, ele veio cumprir em nosso lugar. Temos que estar alerta para a distinção entre a lei cerimonial e a lei moral. E desta forma, compreendermos o que nos alcança para cumprir neste tempo. A lei cerimonial ficou restrita aos tempos do Velho Testamento. Os costumes que eram próprios do povo de Israel sobre alimentação e outras práticas que eram próprias dos israelitas ficaram restritas para aquele povo. Quando Deus separou Israel para ser o seu povo, Deus deu um ordenamento especial para eles, que nós conhecemos como a lei cerimonial. E esta lei cerimonial não alcança necessariamente as outras gerações. Agora, a lei moral permanece, porque são princípios eternos. E o maior exemplo da lei moral são os 10 mandamentos, que estão incluídos exatamente dentro do princípio da lei moral. Deus não deixou os 10 mandamentos apenas exclusivo para os israelitas, mas como lei moral, é um princípio para todos aqueles que querem servir a Deus. O nosso Deus permanece para sempre como dono de tudo. E está incluído nesse tudo o dízimo. E é nosso privilégio devolvê-lo para Deus através do seu reino aqui na terra. E neste tempo, as atividades do reino de Deus se concentram ou são ordenadas através das nossas igrejas. Mesmo não havendo um mandamento para o dízimo, no sentido literal, os princípios permanecem para sempre. Vamos ler as referências ao dízimo usadas no Novo Testamento. Inicialmente vamos ler Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está dizendo para eles que eles não deveriam ter uma religiosidade aparente, mas deveriam cumprir as determinações dadas pelo próprio Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42, nós lemos assim: também palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas, não deixar as outras. Jesus, aqui, conforme dito por Lucas, ele está se referindo ao fato que não bastava a entrega material do dinheiro, como o cumprimento de uma obrigação, mas a entrega do dízimo, primeiro, é reconhecimento que aquela parte também era de Deus, mas que era e é a nossa maneira de trabalharmos para o sustento da obra do Senhor. Mais adiante, lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 4, nós lemos essa palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. É muito interessante o fato de que a narrativa daquele que primeiro praticou o dízimo, Abraão, figura muito importante no Velho Testamento, conhecido como amigo de Deus, na orientação divina, essa experiência registrada em Hebreus para nos mostrar que ela alcança a todos nós. O dízimo, no plano divino, era e deve ser também para o sustento do ministério. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele disse uma frase que sintetiza muito o sentido dessa palavra. Aquele que vive do Evangelho também seja sustentado pelo próprio Evangelho. É por isso que ao longo da experiência cristã, a igreja tem aprendido que o sustentar dos seus obreiros, seus pastores, dos seus missionários, está dentro do propósito de Deus. E essa sustentação acontece ou precisa acontecer através dos dízimos que o povo de Deus traz para a causa do Senhor. Ele cita 4 exemplos muito interessantes
da contribuição no Novo Testamento. Primeiro exemplo citado pelo próprio Senhor Jesus, da viúva pobre. Jesus estava observando aqueles que vinham cultuar e entregar os seus dízimos. E ele observou aquela viúva pobre, que ela entregou, ou ela devolveu, não apenas o dízimo, mas entregou tudo quanto tinha para o sustento da obra do Senhor. Outra experiência foi quando Jesus foi à casa de Zaqueu. Graças a Deus, a ida de Jesus à casa de Zaqueu, ocorreu a conversão de Zaqueu e a conversão da sua família. E agora o seu coração fica movido não apenas a entregar o dízimo, mas ele decide entregar metade dos seus bens para os pobres que viviam ao seu redor. Os crentes de Jerusalém, nos primeiros dias da igreja de Jerusalém, mostram que eles vendiam seus bens e o repartiam com aqueles que também não tinham. Concluindo a nossa lição, eu quero começar fazendo uma distinção. No Velho Testamento, na maioria das vezes, o dízimo era visto como uma obrigação, porque eles estavam movidos pela exigência da lei. Quando nós chegamos no tempo do Novo Testamento, chegamos ao nosso tempo, verificamos que a entrega do dízimo é voluntária. Ou seja, nenhum crente, nenhum membro da igreja tem que ser membro da igreja, por exemplo, porque não entrega o seu dízimo. Cada um contribui segundo propõe no seu coração. O coração do crente é que deve determinar o seu desejo de entregar aquilo que é de Deus. Por isso, as suas ações devem ser pelo amor à causa de Deus. Jesus, do ponto de vista humano, foi educado por um piedoso lar judeu. E os judeus ensinavam na sua família que entregar o dízimo era um dever de todo o cristão. Mas certamente Jesus não só ensinou, mas praticou o dízimo, que foi o seu trabalho junto com seus discípulos como seu exemplo. O texto da nossa lição mostra uma expressão mencionada por um pensador. Ele diz assim: a questão não é quanto do meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim. Ou seja, eu não tenho, você não tem um dinheiro que seja meu. Tudo que nós temos é do Senhor. E quando nós praticamos separar 10% daquilo que Deus mesmo já nos entregou, estamos apenas devolvendo a Deus aquilo que é de Deus. Certamente seremos abençoados. Não é uma troca, mas seremos abençoados pela fidelidade da entrega do nosso filho. Estamos no após Novo Testamento e devemos aprender a nossa fidelidade ao Senhor.